Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores, o seu programa de rádio que leva até si a atualidade da Diocese de Angra. Hoje, claro, com especial enfoque nas festas do Divino Espírito Santo, um pouco por todas as ilhas dos Açores. A nossa convidada é Piedade Lalanda, ela que vai falar precisamente sobre esta particularidade do povo açoriano e sobre esta forma de celebrar o Espírito Santo. Mas a conversa com ela será mais para a frente. Para já, a atualidade. É parte da identidade açoriana. As festas do Espírito Santo celebram-se em todas as ilhas e é um dos mais ricos patrimónios culturais e identitários da região. Na Ilha do Pico há 45 impérios este ano. O padre Marco Martinho adianta-nos as particularidades destas celebrações. Pois, nestas 19 paróquias da Ilha do Pico, nestes dias de Pentecostes, que vão desde o sábado de Pentecostes até ao domingo da Trindade, que os dias de festa, sábado, domingo, segunda e terça-feira, e depois no domingo da Trindade, são 45 impérios que se realizam na Ilha do Pico, nestas 19 paróquias, 45 impérios. Esta particularidade de começarmos logo no sábado de Pentecostes, que é o dia, podemos assim dizer, da Vigília de Pentecostes, mas com um império de significado na ilha, no lugar da Silveira, da freguesia de Vaz do Pico, paróquia de São Bartolomeu da Silveira. A azáfama é grande em toda a ilha, com os mordomos, as comissões ligadas às várias irmandades, a promoverem todos os preparativos necessários para que a festa aconteça e para que não falte nada chegados aos dias do Senhor Espírito Santo. Também os símbolos são muito próprios nas Ilhas do Triângulo. De referir que, de facto, estas ilhas aqui do Grupo Central, particularmente aqui do Triângulo, Pico, Faial e São Jorge, fomos povoados pelos flamengos, por isso há alguns símbolos flamengos que continuam ligados às festas do Espírito Santo, como nos deixaram os primeiros povoadores, nomeadamente a flor do lis, que era um dos símbolos flamengos que continua a existir nas coroas mais antigas do cetro, na ponta do cetro das coroas mais antigas, e nos estandartes. Os nossos estandartes são estandartes retangulares e nos cantos lá está a flor do lis, a influência desses primeiros povoadores que chegam. Também de referir a questão da partilha, em todos os impérios da Ilha do Pico há a partilha ou de rosquilhas ou de bolo de véspera. Partilha é, portanto, a palavra mais sonante no que ao Espírito Santo diz respeito. As celebrações na Ilha do Pico prolongam-se até ao domingo da Trindade, com as comissões e mordomos em azáfama para brindar todos os que visitam os impérios. Na Ilha Terceira, a zona do Ramo Grande vive o Espírito Santo de uma forma muito particular. Helena Oliveira é a mordoma do Bodo nas Lajes nos próximos anos. As freguesias costumam-se organizar em comissões. No nosso caso, fizemos uma comissão para 6 anos e cada domingo o do Pentecostes e o da Trindade tem apenas uma família a representá-lo. Há freguesias em que são várias pessoas e conforme as freguesias as coisas são feitas de forma diferente. Mas em relação ao boldo, a família que fica responsável pela distribuição do pão e do vinho naquele boldo também reza o texto durante a semana. Portanto, são tradições até parecidas com o imperador e a coroação. Mas a diferença é que se faz um cortejo no sábado, anterior ao domingo de Pentecostes. Isto faz-se o cortejo das oferendas do mordomo até à despensa. No domingo, então, é que a despensa está aberta e é distribuído o pão e o vinho, não pela freguesia, mas pelas pessoas que estão ali no largo da igreja. E a despensa está aberta o dia todo para as pessoas que nos queiram visitar. Visitar e conviver, mas, acima de tudo, partilhar experiências e ensinar os mordomos mais novos. É uma altura de fé. A maioria das pessoas que faz as coroações ou que participa como mordomo de boldo são pessoas com promessas que as cumprem após a coroação na missa. É uma grande interação a nível de fé e de companheirismo.
já tínhamos experiência de uma coroação anterior, mas também com pesquisa e com a ajuda de outras pessoas que já tenham cumprido estas tradições, conseguimos organizar as coisas com alguma antecedência, sim. A Festa da Fé que não tem idades ou posições sociais. É também assim o bodo no Ramo Grande, como nos explica o padre José Júlio Rocha. Nós temos a celebração do bodo, que acho que adquire, em algumas freguesias do Ramo Grande, uma dimensão extraordinária. Eu recordo-me na minha infância de que a festa do bodo, que era nos últimos 2 domingos do Espírito Santo, que era o dia mais importante naquelas terras, e acho que na ilha terceira toda. Era o dia em que as pessoas se vestiam melhor. E é um dia que é uma espécie de antecipação do fim dos tempos, de antecipação do reino de Deus, onde não há pobres nem ricos. E realmente ali há a vivência do dom, da gratuidade. Não há ricos nem pobres, não há senhores e escravos. Tudo é dado. O pão, até o vinho, e transportam para uma dimensão de que um dia, quando o reino de Deus, trazido pelo Espírito Santo, reinar de verdade, todas as coisas vão ser diferentes, o mundo será muito melhor, todos os homens serão iguais. Para o sacerdote, há explicações na história açoriana para a fé no Espírito Santo. A força da devoção ao Espírito Santo na nossa terra vem de 2 características principais. O facto de termos sido evangelizados pelos franciscanos e o facto de vivermos numas ilhas atacadas pelo mau tempo, pelos terremotos, pelos vulcões, pelo mar bravo, que nos torna imensamente vulneráveis e com uma fé incondicional à pessoa do Espírito Santo. Isso faz com que todas as coisas sejam diferentes, que a devoção ao Espírito Santo seja profundamente desinteressada. Não é aquela promessa de dou para que me dês. As declarações do padre José Júlio Rocha ao Igreja Açores sobre os bodos na zona do Ramo Grande, na Ilha Terceira. A Ouvidoria do Faial vai promover um itinerário da misericórdia, uma iniciativa que se inicia a 26 de maio e que durará até ao mês de novembro. Os pormenores com o ouvidor do Faial, padre Marco Luciano. Que através de um itinerário, um caminho que é percorrido à forma de via sacra na Igreja Matriz do Santíssimo Salvador da Horta, as pessoas podem, de certa forma, viver, celebrar, enfim, aquilo que faz parte do ano Santo da Misericórdia e que nos é proposto por este jubileu. No fundo, é o atravessarmos a Porta Santa, é vivermos o mistério da reconciliação através do sacramento da reconciliação, a oportunidade para professarmos a nossa fé, meditarmos na misericórdia de Deus, enfim, e participarmos no sacramento da Eucaristia, aquilo que nos convida o Papa Francisco neste ano santo. E isto através de um conjunto de passos procuram fazer, no fundo, uma catequese em que o fiel, enfim, vai experimentar e vai, através do itinerário, aprofundar a misericórdia de Deus através de um conjunto de imagens, através de um conjunto de frases bíblicas, de um conjunto de reflexões que lhe são propostas. A partir do próximo dia 26, às quartas e sextas-feiras, na Igreja Matriz da Horta, na Ilha do Faial, vão ser preenchidas com este itinerário da misericórdia. A ouvidoria espera uma forte adesão, como, aliás, já vem sendo habitual. As pessoas têm aderido àquilo que é proposto. Nós tivemos uma grande celebração com todas as paróquias da Ilha do Faial a abrir o Ano Santo da Misericórdia. Depois, como em toda a Diocese, o momento mais alto, nós podemos assim dizer, deste ano jubilar da Misericórdia, deu-se quando a visita da imagem peregrina. Uma iniciativa que pretende envolver todas as paróquias da Ilha Azul. Abrimos agora o nosso espaço de entrevista neste Igreja Açores. Hoje a nossa convidada é a socióloga e professora Maria Piedade Lalanda, ela que nos vai falar um pouco sobre esta tradição tão vivida nos Açores, que é o Espírito Santo, que de resto se vive e muito este fim de semana. Antes de mais, boa tarde. Maria Piedade Lalanda, como socióloga, como é que avalia a vivência do Espírito Santo nos Açores? Muito boa tarde a todos.
O Espírito Santo tem realmente uma densidade, um significado muito forte para os açorianos, porque no fundo está ligado à sua própria construção como povo, porque foi uma tradição trazida do continente no tempo do povoamento, mas que se transformou numa tradição que identifica, que é identitária para os açorianos, e de tal maneira tem essa força que mesmo aqueles que saem das ilhas e que vivem hoje em várias partes do mundo, a nossa diáspora açoriana, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá e também nas Bermudas, continua a vivenciar esta tradição e continua a sentir-se ligado a este culto, no fundo, como se também fosse uma forma de alimentar a sua açorianidade. E, portanto, o Espírito Santo é mais do que uma festa religiosa, é sem dúvida um cartão de visita dos açorianos onde quer que eles estejam. Numa sociedade cada vez mais individualista, as celebrações do Espírito Santo são uma réstia de esperança na partilha e na vivência mais em comunidade? Essa é realmente uma das características, talvez também por isso que tenha permitido a sobrevivência desta festa, é que ela tem várias componentes. E quase que eu diria que ela é uma festa, é um culto que durante muito tempo esteve fora da instituição igreja católica, digamos assim. Portanto, é uma religiosidade popular, é uma manifestação de religiosidade popular com uma forte componente comunitária e de relação da identidade das pequenas comunidades. Portanto, as festas do Espírito Santo podem ser organizadas e são organizadas muitas vezes por um grupo de vizinhos, por um grupo de amigos, por um grupo profissional, e portanto não tem forçosamente que envolver toda uma freguesia ou uma parte de uma vila, mas podem ser de pequenos bairros ou até de rua. E portanto esta estrutura comunitária que aproxima as pessoas que vivem paredes meias na mesma comunidade ou vivem na mesma rua é extremamente forte, extremamente importante para a manutenção do sentido da comunidade. E daí que eu acho que essa é uma das razões que a festa tem sobrevivido, é porque ela continua a ter esse papel, mas ela também tem um outro papel importante que os antropólogos de alguma forma analisam sobre a forma do que significa o potelage, ou seja, um termo, um estudo que foi feito em que serviu de quadro de análise e que tem a ver com o facto de, através do despojamento, as pessoas adquirirem algum prestígio social. E sem dúvida que quem é mordomo, ou quem é o responsável pelas festas destas tais pequenas comunidades, falo muitas vezes por promessa, porque se comprometeu com a comunidade em organizar a festa, mas também adquire com esse papel social, no fundo, um prestígio social que advém da sua capacidade de se despojar e até, em alguns casos, até de fazerem alguma dívida para organizarem as festas. Isso é nitidamente uma prática que se encontra em outras comunidades e que portanto, pode ser associada, como eu dizia, ao potelage, portanto, este conceito de ganhar prestígio social pelo despojamento. Portanto, há aqui uma dimensão comunitária muito forte e há uma dimensão simbólica de ganho de prestígio social que, com certeza, continuam a ter um papel relevante e que contrariam, se quisermos, a lógica do individualismo de uma sociedade que não se conhece, que não tem relações de vizinhança. O Espírito Santo é a prova de que se mantém estas relações de vizinhança e que se mantém este espírito de comunidade. É possível compilarmos todas as particularidades e identidades do Espírito Santo nos Açores? Eu penso que já foi feito algum trabalho a esse nível, mas é um facto que esta é uma festa que ganha contornos muito diferenciados, como muitas outras práticas culturais nos Açores, porque a insularidade fez com que cada ilha desenvolvesse de alguma maneira a festa à sua maneira, se quisermos assim, ou interpretou a festa à sua maneira, e vamos encontrar versões muito diversas nas várias ilhas. Desde logo basta ver as sopas do Espírito Santo, que são muito diferentes em cada comunidade. Numas leva fus, noutras leva endro, noutras leva hortaliça, algumas não têm hortaliça, ou seja, há uma variedade de formas de, por exemplo, preparar as sopas do Espírito Santo e há, é engraçado também, alguma contaminação, agora fruto da maior proximidade entre os insulares, entre os ilhéus e também com a comunidade imigrada, que algumas das festas, mesmo já
nos Açores revelam traços que foram reimportados, se assim posso dizer, de açorianos que emigraram e que trouxeram algumas práticas que se fazem na comunidade imigrada e que agora fazem parte da comunidade local, nomeadamente, por exemplo, a figura da rainha, que era algo que não aparecia tradicionalmente. Mas voltando à questão da compilação, não é fácil ter um trabalho etnográfico com todas essas nuances, mas não é uma impossibilidade, e seria talvez extremamente interessante perceber a diversidade de formas de viver estas festas, tendo em conta a ilha, mas como eu digo, não só a ilha, mas dentro de cada ilha, tendo em conta as várias comunidades que organizam estas festas, e certamente, por exemplo, em São Miguel será diferente entre o Nordeste e os Mosteiros. Portanto, porque o isolamento ao qual nós fomos votados durante muitos anos fez com que alguns traços se mantivessem nas comunidades. Eu dou um exemplo que todos nós conhecemos, basta comermos massa sovada das diferentes freguesias de São Miguel e vamos ver que ela não é igual. E, portanto, há realmente uma forma de fazer as coisas que vem do passado, que vem desse tempo em que nós éramos comunidades relativamente isoladas umas das outras e que permaneceu como uma tradição local. Mas seria muito interessante encontrarmos essa diversidade, mas que no fundo tem sempre no culto ao Espírito Santo o seu pilar central. Inclusive, é possível até encontrarmos pontos com as comunidades no Brasil, porque o fruto da nossa imigração do século XVIII, portanto, à volta disso, para o Brasil, também aí nós marcamos um traço na cultura, particularmente do estado de Santa Catarina, onde também o Espírito Santo é uma prática cultural e é interessante ver as suas parecenças e o que é que modificou e o que é que se mantém de uma festividade, provavelmente que guardou traços do que era na época dos imigrantes para o Brasil. A seu ver, qual é a ilha que tem tradições mais singulares? Eu não conheço todas as ilhas nas suas experiências nesta festividade, mas sem dúvida que me parece que a Ilha de Santa Maria é uma ilha excepcional, porventura por ter sido a primeira a ser povoada, e a forma como as festas do Espírito Santo são vivenciadas nessa ilha é algo muito interessante, quer nomeadamente, por exemplo, pelo cantar dos foliões, pela tonalidade, pela história que é contada nos versos que são cantados. Há realmente ali uma tradição que se desvaneceu nas outras ilhas, que poderá parecer mais monótona, mais tristonha, mas que tem uma carga histórica e uma sonoridade que nos transporta para o tempo do povoamento, inclusive com uma prática que fazem umas pombinhas em massa de pão e que entregam às pessoas que vão assistir e que vão participar na festa, e é sem dúvida uma tradição que não se encontra, que eu não conheço, que outras comunidades pratiquem. Portanto, parece-me que a Ilha de Santa Maria, pela sua originalidade e pelo lado genuíno com que estas festas ainda se mantêm nessa ilha, nos reporta para uma origem e parece-me a ilha com mais interesse nas festas do Espírito Santo. O Espírito Santo e as suas celebrações são afetadas pelos momentos de dificuldade económica ou, pelo contrário, quando as pessoas creem, participam mais quando os tempos são difíceis? O que é interessante nessa prática que eu dizia há pouco, da procura do prestígio, da procura desta entrega das pessoas através do gasto, é que há aqui, parece uma certa contradição, mas algumas pessoas, mesmo numa situação de dificuldade económica, não se importam de gastar para o Senhor Espírito Santo ou para o Divino, porque esperam que esse seu sacrifício material, portanto, por um lado, seja um compromisso que assumiram, porque é um agradecimento que tinham jurado, digamos assim, fazer por algo que receberam
de uma promessa feita anteriormente, ou porque estão realmente a viver uma dificuldade e entendem que com isso poderão receber uma dádiva maior. Portanto, na relação com o sagrado, nem sempre a questão material é a justificação para não se fazer a festa ou para não se fazer a festa da mesma maneira, mas sem dúvida que é o tal despojamento, o tal gasto que é feito na festa, mas que tem, por um lado, uma dimensão social e de compromisso, porque as pessoas que aceitam fazer a festa sentem-se comprometidas com essa responsabilidade e, portanto, não põem isso em causa. E muitas vezes tratam o Espírito Santo como uma entidade, como uma pessoa. É para o Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo é uma pessoa que eles colocam num patamar de respeito e que não se pode ofender, digamos assim, o Espírito Santo, nem se pode faltar à palavra que se teve quando alguém se compromete que vai ficar com a coroa, ou que vai fazer a festa, ou que vai fazer uma dominga. Portanto, este compromisso é algo de sagrado que as pessoas não põem em causa, mesmo quando estão a viver com dificuldades. Agora, sem dúvida que há sempre uma relação entre a prática religiosa e as crises, e portanto se nós formos ver noutro domingo, como é o caso das promessas do Assunção de Cristo, ou outras peregrinações, ou para os romeiros também da Quaresma, quanto mais em crise as pessoas vivem, normalmente mais procuram essas respostas religiosas, no sentido de procurarem aí uma esperança, de procurarem aí um futuro diferente daquele que aparentemente o presente lhe está a transmitir. E, portanto, a religião pode ser, para algumas pessoas, um lugar de procura da esperança, um lugar de alguma alegria face a uma situação difícil que estão a atravessar. Piedade Lalanda, muito haveria para conversarmos sobre o Espírito Santo nos Açores. Uma última questão: podemos temer que o culto ao Espírito Santo arrefeça num futuro por algum motivo? Eu penso que não, e voltando outra vez àquilo que eu dizia anteriormente, esta festa tem uma componente de religiosidade popular e mesmo hoje em dia estando ligada à igreja, até porque as coroações são, por exemplo, feitas dentro do templo, há uma dimensão que não diria profana, mas que no fundo é da comunidade, que é do povo, que tem uma raiz muito forte e que não irá com certeza se perder assim, porque ela é transmitida, ela faz parte do património cultural que as famílias transmitem à geração seguinte. E portanto eu não acredito que enquanto houver um açoriano, enquanto houver este sentido não só da importância que cada um atribui ao Espírito Santo, e veja-se que o culto do Espírito Santo está muito disseminado nas casas, nas famílias, nas cômodas das casas das pessoas, onde existe este elemento, numa bandeira, numa coroa, ou até mesmo num registro do Assunção de Cristo, onde se juntam os dois elementos, o culto ao Assunção de Cristo e o culto ao Espírito Santo. Ou seja, não é um culto anual, é um culto diário, é um culto que está dentro da casa das pessoas e, portanto, ele faz muito parte da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas, e mais difícil de desenraizar algo que faz parte do cotidiano. E como é algo que envolve a comunidade e que envolve este espírito de ligação entre as pessoas e com uma componente de solidariedade também, porque esta prática, por exemplo, das sopas é espaço público, está cada vez a disseminar-se mais, é algo que não se fazia, por exemplo, em São Miguel com tanta frequência e hoje em dia faz-se cada vez mais. Este sentido de dar aos outros, de fazer partilhar a festa por todos, penso que é um valor que as festas nos trazem, o sentido da dádiva sem limites, a dádiva não há contrapartida, toda a gente é bem-vindo nas festas, é algo que vai com certeza se manter e que dificilmente irá acabar. Portanto, poderá haver algumas alterações, como eu disse, e há já algumas alterações àquilo que eventualmente eram as tradições de há 50 ou 60 anos, por influência das várias ilhas umas em relação às outras e a influência da comunidade imigrada, mas isso não põe em causa o sentido que continua a ser de identidade que está associado ao culto do Espírito Santo. Piedade Lalanda, obrigada por ter colaborado com este programa de rádio Igreja Açores. Ela que é socióloga e professora na Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada. Obrigada pelo seu contributo e um excelente resto de fim de semana. Eu é que agradeço e umas boas festas para todos.
E terminamos assim esta edição do Igreja Açores. Nós regressamos na próxima semana com mais atualidade e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos ao meio-dia na sua Antena 1 Açores.